Iemanjá Olókun. Olá, boa noite a todas, todos, todes. Bem-vindos mais essa sessão, né, do Cine Quintal Ocupa, da Praça da Estação. Eu estou aqui hoje, meu nome é Daniel Ribeiro Duarte, sou da Filmes de Quintal, e eu estou aqui hoje com o Alberto Álvares, que é esse nosso querido amigo, né, da Filmes, já passou vários dos seus filmes no Fórum Doc. E além de estar passando por muitos festivais, por todos os lugares, por todo mundo, né? Já tem o Alberto ele já tem uma obra assim consistente, né? Já tem que eu consegui levantar aqui na internet, né? Em termos de filmografia, aquilo não está toda reunida assim, mas ele já tem pelo menos 6 ou 7 filmes. A gente pode até confirmar, né? Contigo, Alberto. Alguns desses filmes premiados, e todos eles muito em torno da, do Nhandereco, né? Que é uma forma de vida, uma forma saudável e correta de se viver, segundo os Guarani. E o Alberto ele se dedica a filmar essa cultura Guarani, sobretudo a Guarani Nhandeva, né? Que é a sua própria, mas também podemos falar também disso, né? Do tamanho desse complexo cultural que são os Guarani no Brasil hoje. Então, assim, para começar, eu queria passar a palavra para o Alberto, te pedir para, se eu tiver faltando alguma coisa assim na minha apresentação, que você nos diga, né? E falar um pouquinho, te dar a palavra para você falar um pouco sobre o filme, né? Sobre a origem da alma, e o que você quiser completar para a gente começar a conversa. Bem-vindo, Alberto. Boa noite. Fico feliz, né, pelo convite. Agradeço primeiramente ao Nhanderu, né, e agradecer todo a vocês, assim, Cine de Quintal. É filme de quintal, não é cine, né? É cine de quintal ou filme de quintal? Filmes de quintal. Filme de quintal, a Júnia, você e toda a equipe, todos os bastidores, né? Acho é super importante nesse momento de a gente poder, no menos, conversar, né? Acho que compartilhar a, a palavra, né? Então, fico muito feliz, né, de poder participar mais uma vez desse encontro. Acho que toda vez que participo, né, eu aprendo cada vez mais, assim. É para mim mesmo, assim, né, de poder levar, assim, acho que é para a vida também, né, porque eu acredito que vivemos um mundo tão difícil, né, e ainda é difícil até neste momento, né, a gente não sabe o amanhã como vai ser. E antes de eu começar a falar um pouco, assim, eu quero lembrar, né, que nossos parentes Guarani Kaiowá, então principalmente o meu parente, né? Eu não sou Kaiowá, mas eu falo Nhandevas, então o Nhandevas e o Kaiowá eles compartilham um território em Mato Grosso do Sul, né? E então é difícil, né, de lembrar das coisas que quando a sua própria terra, o seu próprio lugar ela não seja respeitado, né? Porque em pleno de século XXI você tem que lutar por aquele pedaço, né, para você viver. Então acho que isso me dói muito, né? De pensar e ao mesmo tempo refletir sobre o mundo onde a gente estamos vivendo e que país estamos vivendo, né? E eu acho que não só os Guarani Kaiowá, mas também outro povo, outros apoiadores, né,
que vem sofrendo muito nesse tempo que estamos vivendo. E eu acho isso... não dá para você dizer assim, tá tudo bem, né? Você não dá para dizer assim que estamos bem assim aqui, você está bem ali. Eu acho que isso incomoda, né? Principalmente para mim, assim, me incomoda muito de ver quando uma pessoa parte, né? Quando uma pessoa parte violentamente desse mundo onde eu poderia estar vivendo sorrindo, né? Ou cantando com alegria, com a sua própria alma, assim, né? Principalmente para nós, Guarani, é uma coisa muito dolorido quando se fala de alma, quando se fala de espiritualidade, quando se fala de uma reza, quando se fala do lugar, né? De que lugar você pertence, de que lugar seu espírito pertence, na verdade. E eu acho que todos os filmes, hoje, eu penso que eu estou criando como se fosse, na verdade, criar não, eu estou construindo, na verdade, uma casa de reza virtual, que é onde eu estou armazenando a minha própria história, a história do meu próprio povo, para dentro de um filme. Por que eu estou ligando um filme como A Casa de Reza, por exemplo? Porque no mundo guarani, a Casa de Reza ela é tão importante, é fundamental para a gente poder entender esse caminhar do meu próprio povo. Então, é fundamental a gente entender que ali é o lugar de cura. Ali os mais velhos curam, ali os mais velhos ensinam o que é ser o Guarani. E aí eu fico pensando, e aí ao mesmo tempo, eu sempre me perguntava assim, por que eu estou fazendo o filme, na verdade? E aí eu não chegava nessa conclusão, parecia que tinha um ponto de interrogação, parecia que estava faltando uma coisa. E aí eu sempre pedi a Nhanderu, né, me mostrar o caminho. Por que eu faço filme? E aí eu chego a uma conclusão. Quando eu olhei para a casa de reza, eu falei assim, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma casa de reza virtual para guardar a memória do meu próprio povo. Que essa memória, que essa casa de reza vai poder alcançar muitas pessoas, que vai alcançar uma escola, vai alcançar os próprios parentes, vai alcançar o próprio jovem e a própria comunidade. Qualquer um que queira ver e entender como o Guarani pensa, na verdade, como o meu próprio povo pensa sobre esse mundo, vai poder ir na casa de reza. Mas na casa de reza, onde está guardados a sabedoria que foi capturado através de um cinema. E aí eu fiquei pensando, e aí eu fico pensando nisso, eu falei assim, nossa, e é isso, por isso que eu estou fazendo um filme. E estou armazenando, estou guardando para o amanhã. E esse amanhã qualquer um vai poder chegar e assistir, né? Que o Alberto construiu uma casa de reza. Então, acho que tudo isso me faz lembrar muito, todas as vezes, eu entro numa casa de reza e eu levo muito esse pensamento, né? Dizer para mim mesmo, assim, falar assim, pô, para isso que eu estou fazendo o filme. Acho que o filme é como se fosse uma casa de reza, o filme é como se fosse uma cura. O filme vai poder curar as pessoas. E o filme, principalmente filme Guarani, ele não é apenas um filme. Porque, ao mesmo tempo, quando você captura a imagem, você captura aquele saber, aquela reza
Então, se você acreditar na reza, ele pode te curá-lo. Mesmo que você não está numa casa de reza, mas só de você levar o seu pensamento e ver essa imagem, sentir e mergulhar com sua alma, você pode se curar naquilo que você sente. Então, e é isso. E aí eu chego nessa conclusão que hoje eu estou criando uma casa de reza dentro de um mundo dos cinemas, assim, para deixar guardados. Assim. E acho que a origem da alma, assim, eu penso muito nisso, né? Porque quando o rezador fala, quando o rezador está ensinando, por exemplo, a fala da alma, do espírito, de que forma, de que maneira que está circulando o espírito da criança antes de ser batizado. E aí eu fico pensando assim, né? E é isso que quando você está construindo o cinema, você faz. Porque você quer encontrar o espírito para poder costurar a sua própria imagem, para você costurar, na verdade, seu filme, para você montar. Porque a montagem, você precisa entender esse som, você precisa entender, na verdade, essa espiritualidade do seu próprio povo, para você montar um filme. Não é só apenas chegar e montar, só porque é bonito eu vou colocar isso. Então, acho que tudo isso me faz eu pensar muito, toda vez que eu reassisto o meu próprio filme, que eu fiz, e aí eu penso, né, assim, aí eu penso das mulheres, né, que deixaram de ser capturados, na verdade, a imagem, por exemplo. Então, elas, para mim é muito difícil, desde o começo até hoje, é um pouco difícil ainda, filmar mulheres. Mas hoje eu fico muito feliz de poder registrar esses lugares onde eu passei. Por exemplo, no Irouã, no Paraná, na origem da alma, eu fui muito feliz, assim, porque a verdade, assim, a vice-cacica, elas e outras mulheres parteiras, elas mesmo conduziram a imagem para mim, né? Conduziram, na verdade, o filme, de poder fazer o filme. Então, e ao mesmo tempo, esse filme, ele fica para a história, né? Porque as pessoas que foram filmadas e tiveram esse passatempo, esse passamento da sua própria vida, né? Aqui na Terra, mas e aí então o filme ele guarda essa memória. Então o filme ele ajuda a entender para que lado, para que momento você tem que fazer esses trabalhos, né? E aí eu penso, aí eu fico pensando, né, toda vez que eu realizo um filme do meu próprio povo, penso nessa questão da câmera como se fosse um ouvido mesmo, a câmera como se fosse um parente ali. Uma câmera pode te ajudar, na verdade, ele guardar essa memória, né? Então, ao mesmo tempo, ele serve como uma guardiã também. Ao mesmo tempo, porque você precisa capturá-lo aquele saber. E aquele saber, ao mesmo tempo, ele fica com você. Então, acho que tudo isso é fundamental quando se pensa hoje em dia de fazer o cinema. Na verdade, o cinema guarani, né? Por quê? Ele, ao mesmo tempo, você vai construindo a sua própria história, a sua narrativa, mas, ao mesmo tempo, também você vai de encontro com a sabedoria do seu próprio povo. Por quê?
você está ali o tempo todo com eles. E esse tempo, às vezes, quando a pessoa para e cai, ela deixa guardadas. E você guarda aquele saber. E quando você retorna a ver as últimas cenas, você reencontra de novo aquela sabedoria que a pessoa deixou para você. Então, você, ao mesmo tempo, você vira um guardador de uma nova história. Na verdade, não sei se é uma nova, mas você vira um guardador, né? Como, como, como hoje eu me vejo isso, assim, apesar de, tipo assim, então, eu chego nas aldeias, as pessoas me chamam, e às vezes fala assim, pô, Alberto, eu quero registrar o meu sonho, eu quero registrar uma história que acabei de lembrar, que eu quero registrar, quero falar a história do meu pai, eu quero. Então, acho que tudo isso, hoje eu vejo assim, ao mesmo tempo, talvez essa casa de reza ainda pode ampliar ainda, não sei de que maneira, mas é uma forma de para poder chegar assim cada vez mais nessas pessoas que queiram guardar essa narrativa, né? Essa oralidade do saber do meu próprio povo, assim. E eu acho que o Guardião da Memória também, eu tenho um filme que chama assim Guardião da Memória, que ele fala muito bem dessa questão da memória, né? Porque então acho que eu fico pensando assim que a câmera ele é um lugar de comunicação, né? E também ao mesmo tempo é uma conexão do seu próprio povo, assim. Talvez eu falo assim com o meu próprio povo guarani, né? Então acho que é uma ferramenta que ajuda a escrever, ajuda a guardar, na verdade, a história narrada pelos mais velhos, assim, pelas mulheres, pelas crianças, né? E Alberto, oi, eu queria te fazer uma pergunta um pouco seguindo aí, sim, porque você tem, quer dizer, o primeiro filme que eu entendo que seja o seu primeiro filme é Os Verdadeiros Líderes Espirituais, né? uhum, Que é sobre o Veratupã. E sim, depois desse filme eu entendi pela data do filme que ele seria o segundo, né? O isso, segundo filme que você fez. É, ele também está conectado com essa figura aí dos rezadores, das uhum, parteiras, desses sábios, né? sim, O Veratupã ele tinha 104 anos, pelo que eu vi no seu texto. Assim, ele já é um ancião, né, de uma sabedoria maior, mas você, de certa maneira, seguiu por aí, né? E todos os seus filmes eu vejo que essa figura dos rezadores, dos xeramoins, desses sábios, né? Eles uhum. estão presentes, assim. É, você entende que é uma coisa, que foi uma decisão sua ir atrás desses personagens, que também são, de certa maneira, um pouco roteiristas dos filmes, assim? Ou uma coisa que foi acontecendo, assim, nos filmes? Como é que você vê né? Eu, Dentro dessa casa de reza sua tem sempre um rezador mesmo, né? Essa é, figura está sempre presente, né? eu acho que é por isso que essa casa de reza que eu estou construindo, assim, ela não tá acabada ainda. Eu penso muito assim, né? Acho que desde o primeiro filme, né, eu penso que muita gente já faz vários filmes. Tem uns que faz o filme político, faz outros filmes, filme carta, filme, enfim. Mas eu pensei mesmo assim, por que eu segui nesse mesmo caminho, né? Eu acho que tem que ser diferente. E aí eu fiquei pensando, eu sempre me perguntava quando eu estou nessa casa de reza, porque a casa de reza sempre tem uma pessoa rezador, né? Que eu falo assim, mas
se eu fizer o filme igual outras pessoas, também vai ser só apenas mais um filme. Então tem que ter uma lógica quando você faz o filme. E aí eu fiquei pensando, talvez eu possa ser rezador, mas rezador com a câmera, rezar com a câmera, na verdade, ir em busca dessas pessoas, desses mais velhos, né? Porque eu me preocupo muito, assim, principalmente os mais velhos que estão indo embora, não tem muito mais. É claro que me preocupo com as crianças, com os jovens, né? Mas eu acho que os rezadores, que é os grandes sonhadores, que neste momento você tem que estar ali atrás dele. E hoje assim, eu sou muito feliz por ter conquistado conquistado a confiança de cada lugar onde eu passo, né? Então, por exemplo, retornei há pouco tempo assim, filmar para lá no Tiramanha Alcindo, né? Ele está com 113 anos agora. Mas ele está ali, firme e forte, assim. E aí eu fico pensando, assim, né? Porque acho que... e aí ele sempre continua conduzindo uma reza. Então, e a mesma coisa, a pessoa que eu gravei na Origem da Alma, a Parteiras, o rezador, sempre continua conduzindo essa narrativa, essa história. Então, e aí eu fico pensando, eu acho que esse é o caminho que eu estou fazendo, só que eu estou fazendo diferente. Eu acho que eu estou fazendo para um cinema, eu estou fazendo para guardar um cinema. Então, acho que o cinema, e aí esse cinema, é claro que não vai alcançar muita gente para ter essa sabedoria toda que os velhos têm, mas vai alcançar as pessoas que queiram buscar essa sabedoria, que foram deixados através de um cinema, assim, né? Então, e aí até hoje eu me lembro dessa caça, né? Então, acho que ainda eu estou caçando, né? E ainda eu estou nessa caça ainda, de buscar essa história, de buscar, na verdade, os mais velhos, de buscar essa sabedoria. E um exemplo, por exemplo, agora O Coração da Terra, que vai vir um novo filme, uma longa. Se não filmasse desde 2017, a filmagem aconteceu, então perdemos três, acho que quatro. Eu acho que quatro velhos a gente já perdemos durante essas longas datas. Assim. Então, mas se a gente não filmasse, se a gente não criasse, se a gente não trouxesse a imagem para guardar, eu acho que só ficaria na lembrança, assim, só falaria, pô, aquele rezador, liderança era forte. Mas como a câmera ajuda a escrever essa história, na verdade, ajuda a guardar essa memória, essa palavra do Tiramonho, ela tá vivo, e aí todas as pessoas ainda vai poder ver e ouvir a palavra deles que está sendo guardado dentro da casa de reza, dentro desse virtual, né? E eu acho que é isso. Então, acho que é o roteiro mesmo, assim, acho que eu sempre penso mesmo, todos os filmes que eu vou fazer, eu penso nos mais velhos, né? E aí eu penso na história, o que eu quero trazer deles, e o que eu quero filmar sobre eles, né? Então, eu acho que é isso me faz eu pensar cada vez mais quando eu produzo cinema, quando eu faço cinema, na verdade, assim. Então, eu acho que isso é o caminho que eu venho buscando, né? Dentro desse filme, aonde eu estou passando para realizar, assim. Eu queria até falar uma coisa assim, Roberto, sobre os seus Sim. filmes, Uhum. que é dessa... além de você estar sempre interessado na espiritualidade, na cultura guarani, né, nessa forma de vida, outra característica que é marcante é a escuta, né? O seu cinema é um cinema de escuta, né? E
marcado pela escuta, assim, pela sua escuta, pela sua capacidade de ouvir, de se sentar mesmo para ouvir as pessoas com muita sinceridade, dar tempo às pessoas para falar, né? E tem um texto aqui que você, né, que a gente, da Filmes de Quintal, a gente até organizou esse livro aqui, Cosmologias da Imagem. Não sei se todos aqui que estão presentes já tiveram acesso a esse livro, mas ele tá em PDF online. E no seu texto, Alberto, tem um relato que eu acho belíssimo, assim, de como que você aprendeu a filmar com o Tiramon Alcindo. Sim. Que você foi percebendo, à medida que você ia filmando, né, que ele estava te ensinando como filmar. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, eu não queria contar essa história, eu queria que você falasse um pouco para quem tá aqui, para quem não tem lido o texto ainda, sobre Sim. como é que pode se aprender cinema com alguém que não é propriamente um cineasta, né? Mas um É, realizador, no caso. é, eu acho que eu sempre lembro muito dele, né? Porque ele foi o meu primeiro professor, assim, de cinemas, assim, né? E eu sempre falo que acho que o cinema, para mim, ele não está preso, na verdade, porque eu aprendi como um Guarani, né? E com o Tiramões, na verdade. Porque quando você vem para uma escola que é de cinema, ele te aprisiona aquela imagem na sua cabeça. Que tipo de imagem você tem que fazer, né? E aí, o meu foi ao contrário. A imagem, para mim, me deu a liberdade de poder reconstruir uma nova forma de olhar de fazer o filme. Então, acho que o Tiramões, ele percebeu, porque, na verdade, quando eu cheguei nesse tempo, em 2012, no final de 2012, assim, no começo lá, eu nem sabia como filmar, na verdade, né? Então, foi ele que me ensinou, assim, ele viu tudo isso, né? E aí ele falou assim, né, que eu vou te ensinar como filmar, mas de acordo com o meu conhecimento, como um Guarani, ele falou. Aí, beleza, pô, é isso. E aí ele foi me falando, me nomeando em Guarani, os quadros, né? De que forma que eu tenho que filmar ele para poder capturar essa imagem dele e tudo. Então, e aí, toda vez que as pessoas me perguntavam nos festivais, assim, eu não sabia responder qual quadro que eu fazia, né? E até hoje, assim, eu não sei muito bem qual quadro, porque eu aprendi com Guarani, né? E como um Guarani, assim. Então, e aí ele me fala, de lá para cá, você tem que me filmar da metade do corpo, mas é tudo em Guarani, né? Potiaro, Pinhacá, e aí eu fui nessa lógica há muito tempo, fui fazendo um filme, aí sempre pensando da forma que eu aprendi com ele. E aí hoje, assim, eu escrevi um texto sobre isso, dizendo assim, as imagens reveladas. Então, por que eu escrevi essas imagens reveladas? Porque depois de muito tempo, desde o começo de fazer o filme, eu fui fazendo essas imagens, esses filmes, dentro de um filme na qual eu aprendi. Então, até hoje eu sigo o pensamento deles, o pensamento que ele me ensinou em Guarani, assim. E, e eu acho que isso me deixa muito essa liberdade de fazer o filme, de enquadrar, né, de pensar, né, dessas imagens, né? Por exemplo, essas imagens reveladas, né, significa que como se fosse uma casa de reza mesmo, né? Porque na casa de reza também acontece revelação, tipo assim, revelar as pessoas que tá doente. Então a mesma coisa.
que é como eu nomeei como Etchalcaporaré, né? Que significa ver bem ou aprender o ensinamento de como enxergar melhor a vida, né? Então, tipo assim, por que é enxergar essa melhor a vida? Porque ó, quando você está filmando, você não filma só apenas uma personagem. Você tem que entender o que está se passando atrás do personagem, que tipo de vida você está filmando, que tipo de pensamento, que tipo de filosofia você quer trazer para o seu mundo da imagem, né? Então, e aí acho que e aí eu fui fazendo isso, né? Essas brincadeiras, assim, brincando com essas palavras, né? Por exemplo, a palavra Etchalcaporã, né, significa que é mostrar ou ver bem melhor, né? Ele vai eternizar a imagem, né? E essa imagem que você está fazendo, como se fosse uma fumaça, né? Então, e aí, para eternizar essa imagem da fumaça, você não tem que perder o foco, por exemplo. O foco é lá importante, né? Que você precisa sentir o silêncio dessa imagem, do seu próprio silêncio mesmo, que tipo de enquadramento você quer fazer, na verdade, que tipo de imagem que você quer guardar como um tesouro dentro da sua própria câmera, ou dentro da sua própria alma, ou dentro da sua visão de vida, assim, né? E aí eu fui escrevendo, né, sobre os planos, né, sobre o close, sobre os planos fechados. Eu fui pesquisando com os mais velhos, cada lugar onde eu passo, né? E aí e tem essa discussão, né? Não só apenas um plano fechado, né? Mas tem por trás desse plano fechado algo, uma revelação, né? Então, eu acho que tudo isso me faz eu crescer cada vez mais, né, de entender, né, que o quadro, o enquadramento não é só apenas uma bela imagem, mas tem algo espiritual por trás dessas imagens, o algo da presença do invisível dentro de uma imagem, porque ao mesmo tempo você não captura só a imagem, você captura uma vida ali, né? E uma vida que pode te ensinar e te levar um bom caminho, assim, de você poder entender e enxergar esse enquadramento dessa importância, desse valor da vida mesmo, desse valor de narrativa, de um mundo que é onde você está registrando o seu documentário, né? Então, acho que, como eu falei, dessa questão da presença do invisível, né? A imagem tem esse poder de capturar, né, desse pensamento, dessa filosofia, principalmente no mundo guarani, assim, né? Então, cada imagem que você vai fazer, cada planos que você vai realizar, você tem que se permitir dessa conexão com o seu próprio quadro, com seus próprios pensamentos mesmo. E também, ao mesmo tempo, se conectar com a palavra dos sábios, né? Para que te permite aguardar essa narrativa, essa memória, né? Esses conhecimentos do seu próprio povo, assim. E quando você busca esse saber da memória, né? Digo que do povo guarani, assim. Acho que eu respondi essa pergunta. Eu tô te vendo falar, Alberto, e tô lembrando de uma outra coisa que você fala nesse texto, Uhum. nesse mesmo texto, né, que a gente publicou aqui no livro, e que é sobre como que você compara, começa a usar a câmera como se fosse um petenguá, né, que é o cachimbo Uhum. cerimonial, né? Mas Sim. continuamos na casa de reza, né? Porque assim, na casa de Uhum. reza tem o rezador e tem o petinguá também. Tem o Petangai, isso. Aí, E eu ah, queria que você falasse disso, mas também porque assim, o tabaco na nossa cultura ocidental, né, se tornou um veneno, né? Foi sim. transformado num veneno. Mas na cultura guarani ele é um remédio, né? Não, tá. Então eu queria que você Isso. falasse disso e chegasse na câmera também, como um petinguá, né? Por favor, se você pudesse
aprofundar um pouquinho para a gente isso. Eu acho que o fumo, por exemplo, o fumo, ele, principalmente para o Guarani, ele tem uma planta que cura, que tem um poder de cura, né? Na verdade, não só ele, mas ele acompanha o ritual sagrados, na verdade, os cânticos sagrados, para poder, os grandes sonhadores, para poder enxergar aonde está a doença, através da fumaça. Então, quando vai acontecer esse ritual de cura, as pessoas, a maioria que estão ali, que vai acompanhar o sábio para curar, eles começam a usar o fumo. O fumo é a fumaça. Então, só que ele não é tragado. Você fuma ele, mas você não traga. Se você tragar, você cai ele. Então, você tem que saber fumar, né? Você tem que saber, na verdade, se conectar com aquela fumaça, com o seu petambá, com o seu cachimbo, para poder acompanhar esses velhos sábios nesse processo de cura. E aí eu chego nessa questão da câmera, de como o Petanguá, porque também eu não queria ver uma câmera aqui, eu não queria ver só uma câmera assim, porque para a gente é um equipamento que quebra essas coisas, mas eu queria entender por que ele vai além, porque sendo que ele que te ajuda a guardar. Então, e aí eu fiquei pensando, o petanguá, por exemplo, eu fumo petanguá, então quando eu estou fumando petanguá, eu estou me conectando com essa espiritualidade, com esse mundo do invisível, dessas presenças, eu sinto, então eu estou me entregando espiritualmente para poder entender o que é o mundo, na verdade, o que é que eu estou buscando. Então, a mesma coisa eu pensei, assim, pô, a câmera eu tenho que pensar, usar ele como se fosse um petanguá, porque a câmera não vou fumar, mas eu tenho que tentar ver ele não com uma câmera. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando, eu tenho que fazer essa câmera, os mais velhos, ver não como um equipamento, mas como algo que faz parte, que começa a fazer parte da espiritualidade, porque eu estou usando ele não como equipamento, mas como se fosse um petanguá, como se eu fumasse a sabedoria, guardasse a sabedoria dentro deles. Então, e aí que eu fiquei pensando nisso, aí eu cheguei nessa conclusão para escrever esse texto aí. Mas é isso, acho que foi esse pensamento de comparar mesmo o Petanguá, de usar, né? Então, comparar a câmera, comparar de guardadores desse sabedoria, né? Então, como se eu fumasse o próprio saber do meu próprio povo para guardar ali dentro, como uma fumaça. Né? Eu acho que essa formulação que você fez é incrível, assim, porque, enfim, faz-se muito cinema por aí, né? Mas essa capacidade de de trazer a poesia para o cinema através do invisível, e muitos realizadores ocidentais, eles conseguem fazer muito pouco isso, né? Em muitos casos, né? É claro que há grandes e geniais autores, né? Mas você já começa, por exemplo, nesse filme, A Origem da Alma, colocar o invisível no próprio título, né? Sim, A Origem da Alma. isso. E o tempo todo, de certa maneira, assim, você nunca está tentando tornar, assim, reproduzir as coisas, né? Tipo, as pessoas te contam um sonho, você vai refazer o sonho, mas você está acompanhando as coisas, a vida material das pessoas, né? As pessoas estão indo para cá, para lá, fazendo o ritual e tudo. Não é uma tentativa de
de tornar visível nesse sentido, né? De a pessoa sonhou com isso, eu vou reproduzir o sonho, eu vou reconstituir. Né? Não é bem isso que você está fazendo. Ao mesmo tempo, você está buscando o tempo todo tá, enlaçar o filme com esse invisível, né? Eu até queria saber contigo, assim, como é que foi a aproximação para fazer esse filme? Lá em Guaíra, né? No É, Paraná, né? Guaíra. Eu, na Como é verdade, que assim, foi? a Você minhas chegou família, nisso? a minha família moram lá, assim. E não, esse filme assim foi muito bonito, assim. A minha irmã mora em outro lado da aldeia ali. Aí um dia desse eu estava indo visitar ela, assim, eu, a minha esposa, a minha filha. Eles estavam andando era num sol quente, quente, assim. E eu não conhecia esse pessoal de Raul, que eu ia mais para outra aldeia. E aí, de repente, aí minha irmã falou assim para mim: por aqui você corta o caminho, você já vai sair no Raul, vai sair lá perto, que está muito quente. Aí eu fui andando, né? Aí quando eu cheguei ali no Raul, tinha uma vice-cacique lá. A gente chegou, eu cheguei, pedi água para ela, assim, e fui conversando, né? Aí explicando a história que eu tô começando, na verdade, essa época, assim, não tinha muita experiência, né? Mas e aí falei assim, pô, e algumas vezes vocês já fizeram alguns trabalhos aqui, assim, de filme. Aí ela falou assim para mim que, eu falou, não, a gente é esquecido dessa parte completamente de um cinema. Ninguém vem e faz aqui um filme, porque parece que a gente não tem algo para contar. E aí eu falei, mas se vocês quiserem, eu posso fazer, a gente pode combinar e eu vou buscar isso, uma parceria para fazer isso, e aí eu venho aqui. Então, e aí eu consegui, aí foi amadurecendo, assim, meio que acreditaram, não acreditaram, né, que eu moro tão longe, né, e aí falaram, será que, mas, de repente, talvez ter pensado, será que mais uma pessoa vem aqui só para dizer que vão fazer e não vai conseguir fazer? Então, eu acho que, e aí, nesse sol quente, assim, aí eu fiquei lá, a gente passou uma hora conversando, e aí foi muito bom isso, e a partir daí eu comecei a participar ali, né, no Ihoe, né, e aí os pessoal passaram a conhecer o meu trabalho, assim, e aí fomos marcando para filmar, e aí quando eu cheguei, assim, pô, todo mundo estava sabendo, todo mundo estava preparado, assim, dizendo assim, pô, vamos fazer, todo mundo estava feliz, né, e sendo que a primeira vez eles iam filmar, a primeira vez iam ficar para frente da câmera, e aí você vê que quando a pessoa quer fazer algo e quando é um próprio parente, eles não enxergam a câmera, o gravador ali como um equipamento. Ele te enxerga como um deles ali, né? Então é tipo assim, então ele enxerga você que um cara que vai levar esse pensamentos para outros lugares assim. Então, eu acho que tudo isso. E aí, como começamos a filmar, assim, né? O meu medo era isso, porque às vezes, em algum lugar, você tá ali, né? E as pessoas meio que ficam com medo de chegar ali para filmar. E aí as pessoas vão se soltando aos poucos. Mas lá não. Lá, tipo assim, começamos a filmar, assim, e eles acharam mesmo cada vez mais as coisas para filmar, querendo filmar, assim, sabe? Então, acho que isso foi muito gratificante para mim, porque, ao mesmo tempo, eles me ajudaram, assim, eles conduziram esses caminhos, todos os processos de filmagem assim, na aldeia. Né? Então, eles se organizaram, assim, cada lugar que a gente chegava, assim, as pessoas já sabiam que ia acontecer esse trabalho, tipo assim, não ficaram intimidados com a câmera, né? Como se eles já fizessem vários trabalhos no território. Então, acho que eu fiquei muito feliz de poder gravar isso, por exemplo. Nunca pensei que eu ia gravar uma mulher grávida, uma parteira, massageando, assim, ajeitando a criança na barriga, dizendo assim, pô, vou ajeitar, e aí, tipo assim. Então,
e como se eu não existisse ali, né? Eles fizeram o que faz a vida ali, sempre isso acontece. Então, tipo assim, então eu estava ali, só apenas como se fosse, pô, e a coisa acontecendo. Então foi muito legal isso de ser recebido assim, então, e até hoje assim, sempre eu tenho essa parceria com eles assim, porque meu irmão mora lá e toda vez que eu vou lá, eu vou, e aí sempre me pergunta, sempre quer fazer os trabalhos, e aí eu tenho muito material registrado, por exemplo, e agora esse grande filme, eles vão ser contemplados de novo para dentro de um filme assim. Eu acho que é isso. Aquele ritual que acontece também, que é o batizado, né? Uhum. Ele já estava previsto de acontecer nessa época, ou foi provocado, de certa maneira, por você estar Não, no não, filme? acontece todo ano novo, assim, acontece o ritual, né, de batizar as crianças mesmo, assim, então isso acontece naturalmente, então não foi provocado, assim, então isso é cada ano, se você acertar um ano certinho, o dia certinho, você vai estar lá dentro, você vai estar participando, assim. Então, e aí eu sou muito feliz, assim, porque nem todos os rezadores deixam filmar. Na verdade, acho que por ser Guarani eu consegui filmar, né? É uma coisa muito sagrada, uma coisa muito particularidade do povo Guarani, isso. E aí você vê que uma coisa que... E aí que eu fico pensando, assim, tipo assim, eu acho que talvez se eu não fosse Guarani, eu acho que nem poderia nem estar filmando lá, né, assim. Tipo assim, então, e foi naturalmente, assim, todo mundo ali, a câmera, tô lá, de vez em quando tô filmando, e é isso, acontecendo, e em nenhum momento me disseram assim, não, você não pode mais filmar. Né? Eles mesmo deixaram eu filmar o ritual, assim. E aí, então, aproveitei também e batizei minha filha, assim, lá, né? E a minha filha pequena, aí, então, foi batizado também lá, assim, naquele tempo, assim. Então, acho que o ritual ele acontece naturalmente em cada época. Não tem esse dizer assim, ah, vamos fazer agora, não. Uhum. E o nome é dado nesse ritual, então, também. O É isso? nome é dado nesse ritual. Assim. Ah, Isso, então, cada ano. Então, por isso que o, o filho do Guarani é batizado depois de um ano. Então, porque os mais velhos, por exemplo, o filme explica muito bem isso, né? Que a criança ela não está ainda incorporada ao espírito. Então, dentro de um ano, assim, a criança ela não está incorporada o espírito dentro. É por isso que as pessoas não podem, você não pode gritar, você não pode assustar seu filho, não pode assustar alguém, assustar o espírito, por exemplo. Ele é muito frágil ainda. Então, ele pode, o espírito que estava em volta aqui, ele pode ir embora. E a criança adoece e morre. Se não tiver um grande rezador assim para trazer de volta aquele espírito para colocar em volta deles. Então, depois de um ano, começa a incorporar o espírito e aí começa o batismo. Então, quando incorpora o nome, que o rezador consegue localizar o nome sagrado, onde está e qual lugar no mundo que está o nome sagrado dele. E através do sonho. Tem que sonhar, né? Primeiro acontecem cerimônias, 4 dias, 2 dias, e aí no último dia o rezador tem que dormir, né? Para enxergar, para localizar o nome. Então, e esse nome vem depois do sonho, ele reza, então dentro da reza ele consegue localizar esse nome. tem um papel forte da palavra também aí, né? É. Quando ele explica isso de quando 8, 9 meses, a palavra assenta na cabeça, uma coisa assim, né? É, eu tive a impressão também de que tem tudo a ver com
entrar na palavra, assim, também, né? É isso. Quando o espírito incorpora, o espírito a gente fala é a palavra, o nhé, né, que está dentro de você. Então e, com os 3 anos e tudo, ele fala que já completamente ele incorpora, né? Mas desde 1 ano ele começa a incorporar para receber o nome sagrado. Então, quando incorpora na criança, a criança começa a falar. Então, é isso, eu acho que é a magia mesmo de um cinema, né? Acho que não tem jeito, assim. Só o cinema que captura essas coisas aí. Demais. Tem outras coisas aí no filme que também são tão bonitas, assim, quando aquela parte fala das árvores que não, já não existem, né, que estão vivas debaixo da terra, essa relação que é falada com o sonho, né, do rezador que sonhou com canto e percebeu que ia ser rezador, ou então a parteira que toca na barriga. Assim, então, três imagens que eu fiquei depois pensando, assim, né, 3 momentos do filme onde a gente está ali na fronteira do invisível, né? Ele está falando dessa árvore que não se vê, mas que canta, dessa criança que ainda não se vê, mas está ali, né, quase nascendo, Sim, o sonho, né, que é um contato com esse invisível. Então você vai, de certa maneira, o filme o tempo todo mantém esse laço, né, esse contato com essas imagens, que não são imagens que você está vendo, né? Assim, quer dizer, a gente não viu essa árvore que não existe, mas sim. ela forma-se como uma presença, assim, né? Eu fico pensando muito assim, né, nessa questão da árvore, né, por exemplo, que nasce embaixo da terra, porque eu acho que isso, e hoje eu vejo, acho que isso realmente não sei como, assim, mas eles falam que porque a árvore acabou, por isso que essas doenças, coisas ruins vêm, eles falam, né? Então, porque a árvore, quando sai, eles soltam essa fumaça, né? Então, essa fumaça da árvore, ele serve como uma parede para a doença. Então, quando a doença ruim vem e se choca com aquela fumaça, e aí ele termina ali. Então, e hoje não existe mais essas fumaças, né? Que como se visse como uma parede, por isso que e eles vêm e pega as pessoas, né? Então, porque não existe mais muitas árvores. Então, e aí eu fico pensando muito nisso, nessa questão, né, que fala assim, mesmo que a gente escuta ele, o canto dele embaixo da terra, ele nasce embaixo da terra, mas muitas das vezes não é deixado ele nascer para fora. Por quê? Vem o veneno que atrapalha, as pessoas derrubam. Então, tipo assim, quando você derruba uma árvore, você está derrubando uma fumaça dele que ele que respira, que segurava uma coisa ruim. Então, eu acho que tudo isso, e hoje tem muita pouca mesmo uma árvore, uma floresta que sai a fumaça. Por exemplo, no mês de setembro e outubro, por exemplo, você consegue enxergar a fumaça se você olhar para a floresta. Parece que tá acontecendo uma queimada, mas é uma fumaça que está ali. Então, acho que é isso, principalmente para o Guarani, a cada árvore, né, ela é importante, assim, né? Então, acho que e é isso. E o filme, e aí eu penso muito nesse rezador, né, que já se foi, né? Ele tão novo, mas partiu já também. E aí deixou essa lembrança, né, para lembrar assim dessa sabedoria que ele repassou. Então, essa sabedoria que foi capturado para um filme, ela está guardada agora para uma casa de reza, né? E aí dessa casa de reza as pessoas vão poder acessá-lo, ele sempre vai estar presente a sabedoria dele, assim, no registro, né? Onde deixou, assim. Acho que é isso.
eu fico pensando também eu fico me lembrando do Davi Copenau, né? Ele fala assim de como que são esses rezadores, né? Os pajés, eles que se seguram, sustentam alguma coisa, assim, né? Desse mundo, né? Para que o céu não caia, né? Então, de certa maneira, você está fazendo o cinema nessa mesma direção, né? Você está valorizando É. esses, esses rezadores, esses tiramontes que, de certa maneira, seguram o céu ali também, né? Que dão uma sustentação a um mundo É isso. que não. E se esse mundo acaba, né? Porque esse mundo já esse mundo Guarani ele já é ameaçado, como você bem disse logo no início, né? Há séculos, né? Quer dizer, se a gente for pensar, tem para quem está aqui e não conhece essa história, e eu conheço pouco, né? Mas tem na internet tem um mapa que é o mapa Guarani, que ele mostra todos onde tem todos os sítios arqueológicos, onde tem todas as aldeias hoje, todas as terras indígenas e o tamanho que o tamanho do que é esse território guarani como um todo é uma coisa enorme, né? Que vai desde do litoral de São Paulo até no Espírito Santo, vai até a tríplice fronteira do Paraguai, Argentina e Brasil, depois até no sul, acho que até no Uruguai, assim, né? Se eu não tiver enganado, me corrija, assim. Então é um território enorme que foi, quer dizer, que ele está devastado, né? Em relação ao Uhum. que deveria ser, né? Quando chegaram aqui os portugueses invasores e todos os outros, né? Então, assim, ver, por exemplo, o Tiramonhancino, que vive numa beira de uma estrada, assim, né? Aquela terra toda é toda deles, né? Mas eles estão ali meio que empurrados para um lugar precário, assim. Os outros filmes que estão na sessão, né? Um deles é o Encontro de Pajés, da Sueli Machacali, também dá conta de uma situação assim, né? Os Machacali no norte de Minas, que tinham todo um território enorme, né? Tem um outro filme que é um filme mais recente, que é Essa Terra é Nossa Terra, que mostra isso, né? Como que elas estão todos sobrepostos por ocupadores, latifundiários, fazendeiros, por cidades, né? E como que eles estão não são pessoas que não são bem-vindos na própria terra, né? No próprio território, assim. Então, de certa maneira, você está reconquistando com o filme um território que está que tá sendo sempre retirado, roubado, né? No máximo do que está acontecendo, é o que está acontecendo nas Guarani Kaiowá hoje, né? Que estão tentando fazer retomadas e estão sendo assassinados, assim, num cenário de guerra terrível, assim. É. Então, eu vejo que o seu cinema ele circula por essa área aí também, né? Por uma certa Sim, resistência. isso. Eu acho que eu fico pensando muito nessas viagens dos filmes novos, né? Agora, né? Sempre os parentes falam da Ipô e fronteira, né? Que não existe fronteira. E aí eu fico pensando assim, que no cinema também é possível a gente romper essa fronteira, né? Eu acho que no cinema também a gente podemos pensar também, talvez futuramente, que o cinema indígena e o cinema não indígena, essas pesquisas, esses enquadramentos, esses novos planos, acho que de repente dá para casar isso. Dessas danças com a câmera, dá para ensinar as pessoas de como dançar com a câmera. Então, acho que não tem que ter fronteira tudo, nem que seja no cinema. Então, mesmo eu penso muito nisso, né? Porque nessas viagens entre fronteira, Brasil e Paraguai, os parentes falam assim: ah, daí por fronteira. Não existe fronteira, né? Que é fronteira, mas ao mesmo tempo você sabe que existe fronteira que te limita, que o asfalto é uma limitação, a estrada, a rodovia, a cerca é uma fronteira, não é só a linha da fronteira.
Mas e aí eu fico pensando, isso eu acho muito bonito dos parentes, porque os parentes não olham isso, não vê isso que há uma barreira. Ele vê assim, pô, daí por fronteira, não existe fronteira. Então, eu acho que tudo isso eu fico pensando também só quando eu falo do cinema, né? Acho que o cinema também dá para, ou quem sabe futuramente vai ter uma pessoa, vai entrar em consenso e dizer, pô, vamos fazer um cinema sem fronteira, uns planos sem fronteira. Esse plano não é meu nem é dele, pô, esse plano é de um povo que, tipo assim, dá para dizer cinema sem fronteira, isso. Acho que muita coisa dá para a gente pensar quando se fala do cinema, dessa captura dessas imagens, desse saber, né? Então, cada um tem seu trabalho, cada um tem a sua forma de pensar mesmo, de ver mesmo o seu próprio cinema, assim. Então, cada plano, cada quadro que a pessoa faz, por exemplo, para mim, quando eu faço assim cada plano, cada quadro representa para o nosso povo assim um reencontro de alma mesmo, de olhares, esse pensamento, né, para a gente refletir também. Então, eu acho que tudo isso que eu venho fazendo dentro do cinema, assim, eu quero levar, assim, dizer para as pessoas que também no cinema não se devemos pensar que há uma barreira, uma fronteira. Não se devemos pensar, esse cinema indígena, esse não é. Esse é um plano que foi feito lá no século passado e até hoje ainda, se as pessoas ainda seguem esse plano. Não, acho que a gente pode reinventar e pode inventar também e de fazer um novo cinema, um novo olhar, né? Trazer esses pensamentos assim. E eu acho que é isso eu venho tentando fazer também ao mesmo tempo, de guardar essas memórias, esse saber, né? Dentro desses filmes, cada filme que eu venho produzindo, e tentando, assim, ao mesmo tempo, levar para as pessoas não indígenas entender também por que eu defendo o cinema guarani, por que eu estou defendendo hoje em dia os planos, essas imagens reveladas que eu venho trazendo para um cinema que é possível de poder trabalhar esse silêncio, esse olhar da imagem mesmo. Assim. Então, acho que é isso. Então, dá para pensar muito isso nessa questão de fazer um novo filme, um novo cinema, na verdade. Total. Eu queria saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Abrir para as perguntas. Tem mais coisas que eu poderia perguntar, mas eu acho que se a gente puder receber contribuição também dos ouvintes. A própria Júnia, se quiser dizer alguma coisa também. Eu vou querer sim, mas tem uma pergunta que já chegou para a gente logo no início. Deixa eu encontrar aqui. Que é pedindo para o Alberto falar um pouco mais daquela ideia do cinema como uma casa de reza, desenvolver melhor, mas desculpa, o meu bate-papo não abriu aqui todo. Ó. Eu posso ler aqui, ó. Isso. Eu vou ler. Assim, eu gostei muito da metáfora do filme como casa de reza, OPI. Poderia falar mais sobre essa relação da produção audiovisual e a construção de casas de rezas? Como você chegou a essa concepção? De quem que é, Rita, essa pergunta? É Bedati Finocchiet. Não sei se eu li certo. Eu acho que, como eu tinha explicado, assim, né? Porque todo Guarani tem uma casa de reza, porque a aldeia não pode ficar sem a casa de reza, porque sem a casa de reza não existe aldeia, né? Então, tipo assim, a casa de reza ela é fundamental, principalmente para os Guarani. Recebeu nomes,
receber a orientação espiritual e a conversa, ensinar os seus próprios filhos a cantar, rezar, não só rezar, mas contar o sonho, contar a história, narrar, ou ao mesmo tempo até tomar um chimarrão junto. E aí que eu sempre me perguntava, né, por que eu estava fazendo filme? Por exemplo, o verdadeiro líder espirituais, a origem da alma, onde que eu vou colocar isso tudo? E para quem eu estou fazendo, na verdade, né? E aí outros filmes. Aí eu fiquei pensando assim, depois de muito tempo, parecia que tinha uma coisa vazio para mim assim. Eu estava fazendo um filme, pensava de fazer o filme, de guardar esse sonho, de guardar essa memória, mas aonde eu vou guardar essa memória? Né? E aonde eu vou guardar isso para que seja visitado pelos meus próprios parentes? Na verdade, para que seja um dia esse filme sirva como tipo assim, como para fortalecer cada vez mais a língua, a cultura, né? A riqueza da palavra, a filosofia de vida dos mais velhos, assim. Então, e aí que eu cheguei nesse tempo, de muito tempo, né? Eu falei, você acha que o filme, o que eu estou fazendo, assim, eu talvez como se fosse um rezador ali, mas eu preciso de uma casa para poder guardar ali. Então, e aí eu estou dizendo que não é uma casa, mas eu estou chamando o cinema que eu estou fazendo é uma construção de casa de reza. Porque é ali que eu estou capturando todas as ideias onde eu estou passando e trazendo para aquele mundo da minha própria casa. E aí, então, dali, quando um parente quer ver, por exemplo, eu quero assistir o verdadeiro líderes espirituais, só quero uma partezinha, eu vou lá, eu vou buscar aquele, eu quero assistir A Origem da Alma. Então, tipo assim, eu vou lá, quero saber mais, então, e aí vai entrando nessa casa de reza, para que assim as pessoas vai poder entender mais e aprender mais das coisas através de filme, porque o filme também ensina. O filme também te mostra o caminho, né? Onde você quer chegar. Então, é a mesma coisa que eu estou pensando, assim. Então, e é isso que eu estou trazendo, né? E essa ideia de como é uma casa de reza, né? Um filme como se fosse uma casa de reza. E o filme vai poder ensinar poucas pessoas, né? Claro que não vai ensinar tudo, mas vai ensinar o que pode, o que queira aprender, assim. Então, através desse filme, através dessa casa de reza, por exemplo, uma pessoa que já se foi pode retornar a falar desses virtual, assim. Então, essa ideia da casa de reza, essa ideia que eu estou construindo, assim, pensando para futuramente mesmo, assim. Não hoje. Eu sei que hoje ainda a gente temos mais velhos, mais velhas, criança, ainda tem esse repassador de história, mas eu acho que futuramente talvez o filme pode ajudá-lo nisso, né? Porque cada vez mais os velhos estão indo embora e aí só está ficando os jovens, liderança, e aí, tipo assim, ainda não conhece tudo, ainda aquela espiritualidade. Talvez esses casas de reza que eu estou construindo, talvez para o amanhã, assim. E esse amanhã talvez nem eu possa chegar ver se o amanhã, mas talvez mais um dia essa casa que eu estou construindo, as pessoas vão poder acessar. Quem construiu essa casa? Eu acho que mais ou menos isso que é a ideia. Assim. Você fala muito desse consumo interno, assim, né, Alberto, de fazer filmes, de certa maneira, estratégicos para esse fortalecimento, para guardar essa memória e tudo. Mas de que maneira que você vê esses filmes chegando para os não índios, assim, para os Juruá
qual que é o papel desses filmes na sua cabeça, assim, né? Tem algum papel estratégico aí também? Eu acho que hoje em dia, assim, eu penso assim, antigamente, assim, antigamente eu não sou muito velho, mas quando eu comecei a fazer o filme, eu pensava no sucesso. Eu pensava como uma pessoa assim, como é que eu vou fazer sucesso no meio das pessoas não indígenas através do meu próprio filme? Mas aí eu fiquei pensando, passou um tempo, fiquei pensando, mas para que o sucesso? Por que eu quero isso? E aí eu fui amadurecendo, eu falei assim, hoje em dia eu faço filme para o meu próprio povo, né? Por quê? Por que eu penso isso? Porque cada vez mais o território ela é muito mais, cada vez mais é diminuído. Então, acho que o filme vai poder reconstruir esse novo saberes, esse novos conhecimento que é deixados pelos mais velhos, assim. Hoje, se o meu filme passar nos festival, assim, eu fico feliz, né? Porque estou conseguindo alcançar através do meu pensamento outras pessoas. E aí a pessoa que não é indígena vai passar a poder entender um pouquinho dessa filosofia, desse pensamento de um coletivo, de um povo. Na verdade, assim, eu sou apenas uma porta-voz dentro de um cinema, assim. Então, eu falo que eu não sou diretor do filme, porque diretor é todos os partir dos fenômenos naturais até o fenômeno fisicamente. Então, e aí só apenas condutores ali conduzindo de que maneira eu vou levar esse filme. E aí eu fico feliz quando as pessoas assistem o filme que eu venho fazendo junto com a comunidade, porque eu acho que deu certo. Quando eu vejo, eu acho que deu certo. Eu falo isso, né? Porque o pensamento a partir do momento quando eu estava na aldeia, era para a aldeia. Mas acho que esse pensamento foi e alcançou outra sociedade. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando e falando, poxa, que legal, porque aí as pessoas vão poder entender por que a gente luta muito de poder fortalecer o pensamento e a sabedoria dos mais velhos. Por que a gente precisa disso? Que hoje as pessoas vão ver e entender por que a gente estamos lutando por uma terra, né? E aí eu fico pensando nisso. Então, acho que ao mesmo tempo também a gente vem e quebra essa doença invisível que afeta a comunidade. Não estou falando de coronavírus, não estou falando de outras doenças. Eu estou falando mesmo de ser um povo invisível. Nós somos um povo invisível. Eu acho que todas as comunidades, todo o povo são invisíveis. Por que eu falo somos invisíveis? Porque quando não tem algo contra a gente é esquecido no nosso próprio lugar, na nossa própria terra, na nossa própria casa. Então, quando a comunidade retorna à sua própria terra tradicional, aí as grandes mídias, ou às vezes outras pessoas que queiram tirar fotografia, queiram te mostrar, é dizer assim, os indígenas ali estão invadindo, estão retomando um território que não é dele. Mas não, é só para eles venderem mais a matéria que vai lá publicar sobre o território. E aí, então, aí parece que a gente torna a ser visível. E quando é assim, e quando também no mês de abril, que também a gente é lembrado. Então, eu acho que o cinema
eu fico feliz quando eu consigo alcançar, né? E dizer, mostrar para as pessoas, eu sou o Alberto, o que me torna ser o Alberto, o que me torna ser o Guarani, é o meu povo. Então, eu posso dizer assim que eu posso falar em nome do meu povo. Quando eu não falo só por Alberto, só por mim. Eu falo por eles, porque eu acredito que eu consigo alcançar eles através da minha palavra, através dos trabalhos que eu venho desenvolvendo. Então, acho que hoje, assim, eu consigo ganhar essa confiança aonde eu passo, aonde eu ando, assim. Então, acho que então, o filme ele é uma forma de a gente também ser visível para as pessoas, para as comunidades não indígenas, para as pessoas pensar também, né, entender, né, por que a gente está fazendo um filme e o que a gente quer com o filme e o que a gente pretende fazer sem filme e com filme, na verdade, assim, para a gente fortalecer, né, a nossa vida, assim, num pedacinho, num lugar onde estamos vivendo. Acho que é isso. Queria emendar uma pergunta, um comentário, para aproveitar que o Gibão fez essa questão sobre também o papel, né, dos seus filmes para os não indígenas. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre uma vez um comentário, Alberto, que você fez há muito tempo, talvez a primeira vez que a gente mostrou a Origem da Alma, que não foi no Fórum Doc, foi no Sesc Paládio, uma outra mostra, né, que a gente fez, você veio, em BH, foi no Cinema Território Ameríndio, já faz muitos anos, acho que isso foi em 2017, por aí, 16. Mas 17. 17, né? Você fez um comentário na sua fala, naquela época, que me marcou muito, assim, sobre, na verdade, o nosso limite, o limite do espectador não indígena, que me fez ficar pensando um pouco sobre a limitação do espectador não indígena, muitas vezes, frente aos filmes indígenas, né? Você tinha usado como exemplo que nos seus filmes, muitas vezes, quando terminava a sessão e você estava lá para conversar com as pessoas que estavam lá, de maioria não indígena, né, nos festivais, nas mostras, que muitas vezes as pessoas sempre vinham falar com você preocupadas com a questão material dos Guarani, né? Com as casas, achando que as casas eram, que as pessoas viviam na miséria, que você estava fazendo um filme muito que denunciava a miserabilidade, a pobreza, a situação enfim, de um certo abandono material, né? Que muito define, eu acho, os Guarani que investem numa outra dimensão, que os seus filmes são a documentação de uma dimensão não material, né, dos Guarani. Seus filmes são todos, para mim, isso, assim, de uma grandeza não material. E eu sei lá, assim, quando eu pensei seu filme, só terminando, quando eu pensei o seu filme associado ao Encontro de Pajés da Sueli, que está nessa mostra junto com a gente, o filme dela foi feito em plena pandemia, né? No começo da pandemia, quando a gente estava super fechado, restrito dentro de casa, e surge esse filme da Sueli, que é um filme maravilhoso, das pessoas dançando no território, dançando na água, de uma comunidade retomando um território e fazendo festa todo dia, né? Fazendo ritual e se relacionando com o seu mundo cosmológico, e a gente totalmente preso, né? A gente tendo uma vida muito ruim, né? Então, assim, eu fico pensando, na verdade, nisso, né? Que assim, toda a riqueza que eu vejo nos filmes da Sueli, que eu vejo nos seus filmes, e os filmes muitas vezes ainda são vistos por nós como denúncias de populações que vivem numa pobreza material. Eu queria te perguntar se sentir que isso mudou ao longo do tempo, quando você vem mostrando seus filmes,
ou se os seus filmes ainda continuam, as pessoas ainda continuam preocupadas, te procuram na saída do cinema. Como que eu posso ajudar os Guarani Kaiowá? Não no sentido amplo de reconquista de território, mas querendo mandar uma roupinha, ou sei lá, entendeu? Trazer os Guarani para o nosso mundo do consumo, né? Eu acho que isso sempre vai ter, né? Porque nós, Guarani, assim, não precisamos de coisa material. A gente precisa de um espaço, né? A gente precisa de um lugar do bem viver, assim, né? Então, e aí não tem como dizer assim, às vezes as pessoas ficam ali perguntando, né? Nossa, como é que eles vivem? Pô, eles não têm uma casa boa, eles não têm essas coisas, uma panela boa, né? Uma panelinha da pessoa tá pretinho, mas e aí fica pensando assim, né? Pô, como é que vocês vivem isso, né? E eu sempre digo isso, né? Que a chuva que cai na aldeia não é a chuva que cai na cidade. Então, é a mesma coisa. Então, a chuva que cai na aldeia, você sabe se está trazendo um resfriado, se está trazendo uma chuva boa, se é uma chuva para colheita, para plantação, ou se você para plantar. Assim. Então, e na cidade parece que apenas uma chuva só. Não é diferente chuva. Então, na aldeia é assim. Então, você não precisa de uma casa boa para poder viver bem, principalmente na aldeia. Você precisa de uma terra, que aquela terra tem que ser uma terra sagrada, que seu espírito tem que se sentir bem, o espírito da criança, o espírito dos mais velhos tem que se sentir bem. Por isso que muitas vezes, voltando um parentes Guarani Kaiowá, em Andeva, eles não vai para outro território, porque aquela terra é uma terra que vai fazer bem para o espírito dele. Aquela terra é a terra dos seus antepassados, dos seus mais velhos que viveram lá. Aquela terra a gente chama o Idu, né, que é a terra imperfeita, assim, que é a terra que dá para você plantar, que vai nascer bem, uma terra perfeita que vai nascer o espírito ali, né? Então, tipo assim, então acho que tudo isso, e isso as pessoas não enxergam, principalmente as pessoas não indígenas não enxergam isso. Às vezes enxerga como, poxa, nossa, coitado, eles estão precisando. A gente não precisa disso, a gente precisa mesmo onde pode nosso espírito sentir bem. Assim. Se a gente conseguir ter uma casa de material, é beleza. Se a gente conseguir ter um automóvel, tranquilo, porque a gente precisa hoje em dia. Mas o pensamento do Guarani mesmo é pensar, viver bem, estar bem espiritualmente naquele território, naquele lugar. Né? Então, é por isso que a reza ela é forte dentro do território, porque é através da reza que você vai conseguir entender se aquela terra é boa ou se aquela terra não é boa. Se aquela terra vai poder criar e usufruir sua própria família. Então, e tudo é a reza que conduz essa liberdade de viver num território, né? Não é uma casa. Então, a casa é apenas estar ali para você se esconder da chuva, para você dormir, né? Só para você não dormir embaixo da árvore. Assim. Então, eu acho que é isso. E aí e sempre vem trazendo isso, né? E sempre esse questionamento das pessoas, né? Eles acham que a pessoa precisa de uma roupa boa, ou uma pessoa precisa de uma panela boa para ser feliz. Não, ali a terra dá, né? Então a gente precisa só de terra, que é terra que fornece essa alimentação, né? Que é uma alimentação de qualidade, assim.
que não seja envenenado. Então, eu acho que é isso, né? Então, meio que o filme que eu faço é isso. Sempre as pessoas vão assistir que ali está ali uma casinha quase meio caindo, mas está ali firme e forte, né? Então, é isso. Belíssimo. Ô, Alberto, tem uma pergunta aqui, não sei se ela está aqui ainda, porque ela estava aparecendo, mas sumiu aqui a imagem. É a mesma senhora, Bedate Finocchiet. Ela perguntou assim: Alberto, fala um pouco sobre a sua inserção na academia e na universidade. Como foi a produção da sua dissertação? Eu acho que, falando da academia, assim, a minha orientadora me deu a liberdade de escrever sobre da minha própria trajetória, né? Porque, na verdade, eu escrevi 3 parágrafos, assim, uma sobre as imagens, né, nos inventados, imagens dos revelados, nas revelações das imagens, e outro eu escrevi sobre o Guardião da Memória e o Último Sonho. Então, acho que... E aí, ao mesmo tempo, eu fiz a dissertação e eu fiz o filme. Então, eu fiz dissertação e filme junto. Então, a primeira vez, talvez num país, assim, aconteceu isso na história da Universidade Federal Fluminense, que é no PPG Cine, num cinema audiovisual, assim, que aconteceu isso, né? E aí foi uma conversa, foi uma duradoura, assim, né? Que eu levei uma proposta de dizer assim, pô, por que se a gente está fazendo um cinema, se a gente está pesquisando um cinema, por que a gente não faz pesquisa em filme em cinemas? Será que sempre a gente vai poder escrever a dissertação? Será que a escrita vale mais do que você pesquisar, fazer um próprio filme? Então, e aí levaram para a coordenação, né, e aceitaram. Diz que essa proposta surgiu já quando na primeira coordenação, que não existe mais, ele tinha um sonho de fazer isso, de ver um filme produzido em filme dissertação ou filme em tese, né? Então acho que e aí as pessoas aceitaram e falaram assim, não, você pode fazer. Então você pode escrever uma parte em dissertação escrita, uma parte em filme. Então é uma história que aconteceu isso na Universidade Federal Fluminense, porque até aí ninguém fazia o filme dissertação em filme. Então foi muito tranquilo assim para mim. É claro que eu encontrei a dificuldade na hora de escrever e tudo, né? E porque acho que primeiro a minha língua guarani, eu penso como um guarani, não para pensar o português assim é difícil, né? Então imagina, pessoa que vem de uma longa história e vai poder escrever uma dissertação assim. Então foi difícil, assim. Acho que só essa parte aí que eu sofri um pouco, assim. Mas a minha orientadora estava ali para me ajudar, assim, me ajudou muito, né? Então eu fiquei muito feliz de poder concluir assim o mestrado, né? E eu acho que é histórico isso também dentro da universidade, assim, um indígena fazer essa academia, né? E foi um histórico também, né, que hoje mudou o PPG Cine, né, para entrar, por exemplo, no mestrado e no doutorado. Hoje você só precisa apresentar o projeto, você tem que ser aprovado só pelo projeto. E depois a prova é a oralidade só. Então, quando eu entrei, tinha prova, tinha redação, tinha que fazer tudo. Pô, aí eu falei, cara, isso aí ferrou aí. Mas eu consegui passar, assim, eu fiquei em 7º, 8º lugar, assim, até ainda eu fiquei bem. Então, mas e aí depois a gente foi conversando, né? Porque
E realmente não tem que ser assim na academia. Não tem que você fazer uma prova para você entrar. Porque você vai ser um pesquisador, você vai ser um produtor da sua própria sabedoria. Então, você precisa apresentar um projeto que é aquilo que você quer seguir, assim. E eu acho muito doido que o cinema, ele apesar de que a gente fala assim com tanta liberdade, mas o cinema ele é muito fechado. Então, mesmo seja na universidade pública, você vê só o filho de papaizinho ali, né? E aí, tipo assim, se você tá ali, eles te olham torto, você tem que encarar isso. E aí, quando ele não conhece você, ele, tipo assim, sou o grupinho ali, é um conhecedor de cinema, e enfim, é isso. E aí, quando passa a pessoa entender realmente, perceber quem é você, aí a pessoa quer se aproximar de você, mas não é por amizade, é por querer beber, como diz o seu Alcino, quer beber a água na fonte, você ter que buscar no balde, sabe? E aí depois não bebe essa água e vai embora. Não compartilha, não quer compartilhar de novo o saber. Então, eu acho que é tudo isso. Aí, pô, foi legal, assim, quando eu entrei lá, as pessoas me olhavam assim, pô, o que que esse índio tá fazendo aqui? Tá, tudo bem. E fui, depois, ninguém me conhecia, e aí eu tenho uns carinha ali, que era gente boa, assim, conversava assim comigo, e aí fomos. E aí, quando as pessoas eu fui apresentando os meus trabalhos, assim, tudo, aí que as pessoas viram que o Alberto não é apenas só um Alberto. O Alberto conhece o cinema. O Alberto, ele é o cara que conhece tanto o mundo do cinema não indígena e o cinema que vem, eles estão querendo, que ele quer renovar esse novo cinema sobre o pensamento dele, assim, para um cinemas, assim. E aí vem a pandemia, né? Eu terminei meu mestrado dentro desse áudio da pandemia. Vai fazer um ano já. E aí agora eu quero tentar o doutorado. Se Deus quiser, eu conseguir. E é isso, acho que é isso. Acho que não tem. Academia, acho que é muito fechado. Assim. Não dá para dizer assim que você é bem visto dentro de uma academia. Você tem que lutar, matar o leão por dia ali, para você estar permanecendo ali. É fácil entrar, mas é difícil permanecer, né? Dentro desse circuito de academias. Assim. Bom, gente, a gente vai começar a se encaminhar para o final, mas se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta para o Alberto, fazer alguma colocação, pode tanto abrir o microfone quanto escrever aqui no chat que eu leio para ele. Se alguém quiser colocar alguma coisa ainda. Então, eu vou puxar a fila, só para dizer que a gente aprende muito com você, Alberto, a cada vez. Eu acho espantoso, assim, é uma aula para nós também que tentamos aí a realização. Acho que tem pessoas aqui, né? A ideia desse curso era para pessoas que estão também experimentando a realização de filmes, né? Tanto que muitos dos filmes que estão aqui, como o seu, são filmes de início de processo de realização de trajetória, de carreira, né? Um pouco para incentivar também as pessoas a experimentarem mesmo, né? Fazer filmes, se expressar por meio das imagens e tal. Mas, assim, então, para nós, eu acho que é uma lição, são lições muito grandes, assim, quando você fala essa sua pergunta, né? Por que fazer filme? Né? Você é uma pergunta que você se coloca sempre, desde o começo, por que fazer filme? E de associar a realização dos filmes a um pensamento, sempre você está com essa pergunta, a um pensamento da sua comunidade, você fala em filosofia o tempo todo, em pensamento,
Então, assim, é muito reflexivo o que você faz, o que você traz para a gente, sabe? Eu acho que poucos realizadores com quem a gente conversa e realizadoras têm essa dimensão de reflexão mesmo sobre o seu trabalho, né? De questionamento e de proposição também, quando você fala, eu quero fazer um cinema sem fronteiras, né? Eu quero construir um cinema do futuro, você falou isso aqui tantas vezes agora, né? É muito maravilhoso isso, a gente pensar que a gente pode estar construindo, quebrar paradigmas, fazer outro cinema, não precisa, né, E eu acho que isso, os cinemas indígenas, eles são muito craques nisso, porque eles não estão muito aí para os cinemas que têm sido feito ao modo clássico, né? Então, eles inventam muito dentro da forma de cinema, mas pensando, né, nisso, assim, pensando com a sua comunidade, enfim. Só para agradecer mesmo, mais uma vez, pelo compartilhamento de ideias, sempre que tem sido o nosso encontro, a gente dá filmes de quintal com você, né? Seja pelos nossos, pelos filmes, pelo Fórum Doc, pelos textos. Esse texto do Alberto que a gente publicou é parte da dissertação de mestrado dele, que o Daniel ajudou a organizar, né, um capítulo para a gente publicar, né? Então, quem está interessado na trajetória também acadêmica do Alberto, esse texto traz um pouco dessa parte. E é isso, só mesmo agradecer e celebrar assim, as suas lições, né? Que você sempre nos dá de maneira muito generosa nessas oportunidades que você topa vir junto com a gente. Então, muito obrigada aí pela partilha. Oi. Quem quer dizer? Quem quer falar? Oi, a Bedati. Oi. Por mim, eu ficava a noite toda aqui escutando o Alberto, né? Sempre muito bom estar contigo. Só um pouquinho. É sempre muito bom estar contigo, Alberto, é uma alegria. Eu sempre, quando vejo, assim, fico sabendo de algum evento, de alguma atividade que você está participando, e se eu tenho essa oportunidade, eu estou aqui, já sou fã de carteirinha sua, né? Sou uma admiradora. A gente fica assim encantada escutando, e é bem isso que a Júnia colocava, que é a minha percepção também, do quanto que esse cinema que você produz, ele vem carregado dessa espiritualidade guarani. E isso é muito importante, e até quando eu fiz a pergunta ali em relação à universidade, para destacar o quão fundamental, né, o quanto a gente aprende, o quanto vocês trazem de contribuições, né, a presença indígena na universidade é fundamental, esse diálogo intercultural. Então, quando você traz essa tua experiência, esse teu relato dessas transformações que a tua presença nesse programa de pós-graduação trouxe, só referendo a isso tudo que a gente vem discutindo, mas a gente sabe da dificuldade dessa permanência, né, dos estudantes indígenas, tanto na graduação como na pós-graduação. Como você dizia, é matar um leão por dia. Mas eu te agradeço imensamente assim, por esse teu despreendimento, por essa tua generosidade, Alberto, quando você nos traz essas palavras que eu digo que são palavras inspiradas, porque de fato são, né, palavras inspiradas, é toda uma sabedoria e todo esse propósito que você tem de transformar esse teu cinema, né, eu achei tão linda, eu não tinha escutado ainda você fazer essa comparação com a OPAN, né, com a casa de oração, com a casa de reza. Então, eu só tenho a agradecer e pedir que você siga produzindo cinema para os indígenas e para os não indígenas, né, que é uma referência para nós todos, todas e todes. E obrigada, eu quero parabenizar, né, os organizadores dessa atividade, que, assim, ó, mesmo depois, nós vivemos ainda a pandemia, mas o processo da pandemia permitiu que pessoas como, por exemplo, eu que estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, aqui em Santo Ângelo, na região das Missões, pertinho de São Miguel das Missões,
mas que muitas vezes a gente está tão longe desses centros, né? Tão distante, né? Longe demais das capitais, né? Longe do Rio de Janeiro, longe de São Paulo, longe de Minas Gerais. Então, não conseguia acessar esses debates, esses encontros, essas rodas de conversas. Eu me sinto assim como se nós estivéssemos em torno de uma fogueira, Alberto, tomando um chimarrão, debaixo, assim, com um céu estrelado, escutando essas histórias. Então, que bom que ainda continua, né, esse objetivo e essa questão de fazer também essas atividades virtuais, né, para que a gente possa acessar, porque senão acaba que poucas pessoas conseguem acessar essas pessoas, esses eventos, essas atividades. Então, nós precisamos cada vez mais ampliar essa rede e fortalecer esse coletivo, e fortalecer, principalmente porque nós vivemos esses tempos tão difíceis, né? E não poderia deixar de lembrar, então, o Dom, o Bruno, né, e tantos outros que tombaram por conta dessa luta permanente, né? O povo caiová que está sofrendo, que está persistindo, né? Em Mato Grosso do Sul e tantos outros povos originários. Então, Agui Gevete. GVT. Eu acho que é isso, Alberto. A gente tem muitos agradecimentos aqui no chat, muitas pessoas agradecendo muito a sua fala. Realmente foi precioso, assim, como sempre. A gente tem que agradecer muito a seu companheirismo com o festival, sua amizade. E é isso, se Aqui ninguém quiser. agradecendo a Bruna, o Matheus, lá de Lagoa Santa, a Naara, que está longe, a Joana, a Alba, um Alba. monte de gente que está aqui com a gente. A gente agradece muito a Yara, um monte de gente que está aqui com né, no projeto e que está aqui agradecendo você, Alberto, viu? Te agradecendo e elogiando aqui a sua presença. Obrigado. Acho que é isso, né? Acho que não tem mais ninguém para falar, e quem quiser falar, pode falar. Eu estou aqui ainda, gente. Camila, sempre bom te ouvir, Alberto, diz a Camila Medeiros. Pô, muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Acho que é importante, né? De conversar um pouco, falar um pouco do pensamento, dessa filosofia, né? Ao mesmo tempo, compartilhar nesses conhecimentos. Acho que isso é fundamental. E eu agradecer também, né, a vocês, assim, Júnior, a galera da equipe de filme de quintal, né? Acho que também vocês também proporcionaram esses encontros também é muito bonito, né? De conhecer vários lugares, assim, mesmo que seja virtualmente, assim, é importante a gente alcançar, né? Outras pessoas, assim, né? E compartilhar esse saber também. E eu tô aqui por aqui aí, pensando um novo filme aí, pensando o que eu vou fazer ainda. Obrigado, gente. Mais uma vez, agradeço esses encontros. Espero que o próximo seja já lançando seu filme no Fórum Doc. Vamos sim, com certeza. Tá bom? Com certeza vai para o Fórum Doc. É um filme que é o filme isso. Nenhum dos diretores no mundo conseguiram fazer um filme desse. Mas vocês vão ver o filme que é possível de fazer de um grande território só com um pensamento e no final todos os pensamentos contam só apenas uma história. Eita. Obrigado, gente. Grande Alberto. Então, Valeu. gente, boa noite para todo mundo. Muito obrigado a todas, todos. Valeu, gente. Eu vou nessa. Tchau, tchau. Valeu, Alberto, e até a Tchau, próxima. Alberto. Obrigada. Gente, só avisando que na terça-feira que vem a gente vai ter aquela aula extra, aquele encontro extra com a Dirley,
não pôde vir no primeiro encontro, e então ficou remarcado mesmo, está confirmado, falei com ele hoje, para o dia 12, na próxima terça, tá bom? Beijo, então, muito obrigada aí a todo mundo.